Boas noites, dando início nesse novo encontro, dessa segunda-feira à noite. Vamos pedindo a Deus a proteção, o amparo, agradecendo tudo que temos e somos por meio da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo, porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos nós. Que assim seja. Pois bem, hoje, aleatoriamente abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e ele era um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque ele era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Muito bem. O mamon aqui representa a riqueza, né? A riqueza, os bens materiais, né? E no caso, por exemplo, de Zaqueu, né, que era um publicano, ele era um arrecadador de impostos, né? Ele era um representante do governo romano. Ele tinha autoridade para arrecadar os impostos e, como era a prática, ficar com uma parte e a outra parte enviar para o governo central, né? E nessa contabilização, ele é quem, em princípio, estabelecia as porcentagens na prática, né, de divisão das coisas, o que o tornou uma pessoa rica. Mas ele, né, em contato com Jesus, se redimiu dos seus atos anteriores e se comprometeu a devolver aquilo a quem ele havia defraudado, assim como distribuir o que tinha aos pobres. O que significa que o egoísmo que dá origem a esse tipo de prática é um elemento do atual estágio da nossa natureza evolutiva, né? Não é da nossa natureza espiritual, mas é da nossa natureza evolutiva. Temos que nos desapegar das coisas materiais. É uma preocupação que já na antiguidade, em todos os povos, sempre se manifestou. Temos então até a oportunidade aqui de se valer da lenda do rei Midas, né? Na antiga Grécia, né? Muito embora o rei Midas tenha existido, há em torno dele uma lenda extensa até, da qual nós pegaremos apenas uma parte.
Eu vou ler um resumo que a gente fez aqui, para que a gente tenha ideia disso, né? Rei da Frígia, Midas vivia com sua filha em um suntuoso castelo, sempre apegado ao metal precioso. Sileno era pai adotivo do deus do vinho. O deus do vinho era Baco ou Dionísio, né? Só que o Dionísio foi passear com o pai dele no campo, só que o pai dele estava embriagado e o pai dele acabou se perdendo do Baco, né? E os camponeses acharam o pai do Baco embriagado lá, e levaram ele até o rei Midas, né? O rei Midas, reconhecendo de quem ele era pai adotivo, ele o acolheu festivamente, cuidou dele e manteve hospedado por mais de 10 dias. No 13º dia, Midas leva o pai adotivo Sileno até Baco, né, que contente ofereceu ao rei Midas qualquer coisa que ele pedisse, né? Ele escolhesse o que ele queria. E como o rei era muito apegado ao ouro, tinha como hobby, inclusive, ficar contando suas moedas de ouro no castelo, ele pediu justamente que tudo que ele tocasse se tornasse ouro, né? Baco estranhou o pedido, achando que até viria alguma coisa mais importante, e concedeu. E aí saiu o rei todo contente, né, voltando para o castelo e experimentando um novo dom no caminho. Então ele experimentou, ele transformou galho de árvore em ouro, pedra, torrão de terra, até uma maçã, né? E chegou feliz no castelo quando, na primeira refeição que foi oferecida a ele ficou horrorizado ao pegar um pedaço de pão que, ao levar à boca, já se transformava em ouro instantaneamente, de forma que ele não conseguia se alimentar. A própria taça de vinho, quando ele pegava e ia beber, se transformava em ouro líquido. E, imprudentemente, a sua filha, né, muito querida, veio tocar nele e acabou se transformando numa estátua de ouro. Aí, desesperado, ele começou a tentar se livrar daquele dom, né? E percebendo, inclusive, que ele morreria de fome. Foi quando ele implorou para o deus Baco, né, que o livrasse daquele novo poder, né? E aí, Baco, ouvindo a súplica dele, lhe disse que bastava ele pegar a água corrente que desfaria o toque. E mergulhas o que tocastes no rio, e os objetos em que tocastes voltarão a ser o que eram. Aí Midas, então, logo em seguida, né, ele pegou um jarro de água, encheu com a água do rio, né, e correu para o castelo, começando por molhar a própria filha, que voltou ao normal, né? E assim ele desfez tudo aquilo que ele havia obtido através do toque. Interessante que logo em seguida o rei abandona, né, todas as riquezas que ele mantinha, inclusive adquiridas anteriormente, e passa a seguir o deus dos bosques, né, que era Pan, que era um apreciador de música, né? Aí tem toda uma outra história que numa outra oportunidade a gente comenta. Mas, enfim, a ambição do homem, né, ela é um desequilíbrio do uso da própria matéria, né? Porque, como nós sabemos, Deus nos deu o mundo, nos deu a matéria como ferramenta de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. É o nosso Lego, né? O brinquedinho Lego, que a gente vai utilizando e descobrindo as coisas, né? E a gente acaba se perdendo, exagerando na valorização desses objetos que aqui ficarão, né? Porque ele pertence ao mundo corpóreo, pertence à Terra, e não ao mundo espiritual, que é de outra natureza, né? Então, reforçando isso, nós vamos aqui aproveitar para ler do livro Pontos e Contos, né, do irmão X, a lição de Aritogogo, né? Examinávamos a paisagem das ambições humanas quando um amigo considerou:
que o homem atenda aos conselhos da prudência, armazenando em bom tempo, como a formiga, para os dias de necessidade e inverno forte. É compreensível e razoável. A vigilância não exclui a previdência, quando é possível amealhar com o bem, mas explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar-se ao dinheiro, é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Então é aquilo que a gente colocou, né? Nós temos necessidade das coisas materiais, mas temos que ter a prudência para equilibrar as necessidades às nossas ações, né? Tanto que é comum se comentar que na prece que Jesus nos ensinou, nós falamos, né? Pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, não da semana, nem do mês, nem do ano, nem da vida, a cada dia, implicando que o homem tem que conquistar esse pão diariamente, através do seu trabalho contínuo, com alguma provisão cautelosa, mas não excessiva. Né? E assim continua o irmão X. Quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador? Disse outro. É lastimável observar angústias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão o desdobramento das ambições desmedidas. E dizer-se que toda essa marcha de loucuras demanda as zonas da morte. Quão incompreensível a nossa cegueira nos círculos carnais. Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura. Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou: nesse capítulo, recebi inovidável lição há mais de 300 anos por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Como assim? Perguntei sumamente interessado. Em princípios do século XVII, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa em transportes de pau-brasil. Periodicamente dávamos à costa onde fizéramos agradável camaradagem com os silvícolas e, naquela época, envergando a qualidade de português do Alentejo, não tive dificuldades para aprender alguns rudimentos da língua aborígene ao contato dos nossos. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, dedicava-me especial atenção. Na sexta viagem de nosso barco, o velho bronzeado chamou-me em particular, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, perguntou-me ele na linguagem que lhe era familiar. Escute, meu amigo, não há lenha em tua terra? É preciso enfrentar o abismo das águas para alimentar o fogo no lar distante? Não, Aritogogo, respondi esboçando um sorriso de pretensa superioridade. A madeira não se destina a fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria da Europa. Aí ele fala, mas para que tanta tinta? Tornou ele assombrado. Para tingir a roupa dos brancos, expliquei. Ah, vem buscar a lenha para repartir com o povo, explicou o cacique. Assim como nós buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que têm fome. Não, esclareci. Somos empregados de um industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas em França. Aritogogo arregalou os olhos, espantados, e indagou. Que desejas esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi. Alcançar muito dinheiro, ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar. Mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei. Morrerá por certo. Então, disse o índio, se ele vai morrer, como nós todos, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração. Tentei corrigir-lhe a concepção, obtemperando. Esse homem, Aritogogo, está preparando o futuro da família. Naturalmente, pretende legar aos filhos uma grande herança, cercá-los de fortuna sólida.
Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo e falou em tom grave: Ah, meu branco, você está procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, esbarram nas guerras em que se destroem umas às outras. O único ser que pode ser legado uma herança legítima aos nossos filhos é o dono invisível da terra e do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios são a propriedade de Deus, que por ela nos ensina as suas leis. Retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno. Como podem os brancos pensar nisso? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual, o comandante chamou-me ao posto e despedi-me de Aritogogo, para não mais tornar a vê-lo naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul, como a procurar a imagem distante do cacique filósofo e concluiu: Desde então, modifiquei minha ideia de ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se-me ao meu espírito para sempre. Com ela aprendi que dominar o dinheiro e aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidade e distribuindo bom ânimo, é obra do homem espiritualizado. Mas deixar-se dominar pelo ouro, na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando direitos de outrem e valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional, em prejuízo da consciência, é obra do homem vulgar, escravizado aos gênios perversos da tirania. Pois bem, nós sabemos das nossas responsabilidades e uma das primeiras e mais cerradas lutas que devemos travar conosco mesmo é esse egoísmo expresso na nossa busca de acúmulo constante de coisas que não usaremos aqui e tampouco levaremos para lá. Uma boa semana a todos e até o próximo encontro. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra, hoje eu trouxe um capítulo do livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires. É o capítulo 2, Os Serviços do Centro, onde ele traz a importância das reuniões espíritas, a dinâmica que acontece nesses momentos, porque infelizmente algumas pessoas que não conhecem fazem colocações ali errôneas, infelizes, e Herculano Pires nos traz nesse livro, né, porque o próprio nome do livro é O Centro Espírita, ele fala de tudo o que acontece dentro do centro, na seção espírita, é rico de informações. Ele até começa o livro colocando essa frase: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Vejam, ele coloca aqui: se os espíritas, aqueles que frequentam e estudam o espiritismo, muitas vezes nós não temos consciência da função e da significação dos serviços, né, como ele coloca,
do Centro Espírita. Não sei se todos conhecem Herculano Pires, mas ele nasceu em Avaré, interior de São Paulo, em 1914. E como tão bem Emmanuel definiu, que ele era o metro que melhor mediu Kardec. Considerado soldado de Kardec, um defensor dos princípios doutrinários da doutrina espírita. Ele era mestre em filosofia, jornalista, escritor, de uma bagagem intelectual muito grande, publicou uns 81 livros, se não me engano, e na maioria desses livros dedicados ao estudo e divulgação da doutrina espírita. E sempre nos alertando da importância da fé raciocinada, e falava muito também do valor da prece, do pensamento positivo. Então, seus livros, eles enriquecem o conteúdo da doutrina espírita, sempre baseando na obra doutrinária. Kardec, sempre, ele nunca deixava de defender os princípios. Então, é um estudo muito importante para todos nós que somos espíritas. Vamos fazer então um resumo do que ele fala nesse capítulo. Primeiro, ele começa falando da questão das sessões, né? Quais são os serviços que nós encontramos no Centro Espírita, e ele fala no final da parte assistencial, né? Porque sabemos que é o coração, né? É a alma de todo o trabalho, o auxílio aos necessitados. Então, vamos lá. Centro de Serviços, Centro Espírita, Centro de Serviços ao Próximo, intercâmbio entre o plano humano e o plano espiritual. Lá acontecem preces, passes, estudos, doutrinação, sessões. Vejam toda a dinâmica dos trabalhos que acontecem em um centro espírita. Aqueles que criticam esse intercâmbio não conhecem a dinâmica, o mecanismo dessa comunicação. Muitos até fazem colocações do tipo: os espíritas julgam-se capazes de esclarecer os espíritos necessitados, quando isto deveria ser trabalho dos benfeitores. Quem já não ouviu essa colocação, né? Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso e esclarecer as pessoas. As sessões existem principalmente para cuidar daqueles que estão ligados a todos nós, os encarnados. Queremos fazer a doutrinação de todos os espíritos imperfeitos? Isso seria muita pretensão, com certeza, como ele coloca aqui. Então, quando nós começamos a frequentar um centro espírita, uma sessão, todos os espíritos que estão ligados a nós, espíritos familiares, amigos, mas também os obsessores necessitados, nos acompanham e irão participar também. Os que estão ligados à nossa família, com a mediunidade ostensiva, nos tornamos ali um meio de levá-los também à casa, para os tratamentos, para os esclarecimentos. Então, quem é a população espiritual de uma casa espírita? São todos os espíritos que são ligados a todos os frequentadores. Então, cada polo, né, cada local que cuida desse acolhimento, que estuda o Evangelho, que tenta evangelizar os corações, se torna ali um ambiente onde todos receberão ajuda, encarnados e desencarnados. Lembrar sempre que o bem contagia, atinge centenas de espíritos. Se libertarmos uma vítima da obsessão encarnada, libertamos outra no mundo espiritual.
Então, a doutrinação, o esclarecimento desses espíritos é o pagamento de uma dívida nossa para com eles. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos, e este socorrido torna-se um assistente para o bem. Certo? Então, não estamos no trabalho por acaso, não renascemos com a mediunidade de esclarecimento, de psicofonia por acaso. É um compromisso muito sério. E se soubermos conduzir, aproveitar, educar essa mediunidade, essa condição que Deus nos concedeu, vamos ter uma experiência muito rica na presente encarnação. O médium tem que lembrar que ele sempre tem que trazer os ensinamentos primeiramente para ele. Quando ele ouve um diálogo, uma comunicação, ele tem que trazer aquilo para a sua vida, para o seu comportamento, para as suas reflexões. Somos instrumentos. E esse aprendizado todo, ele nos propicia uma riqueza de ensinamentos. Então, nós temos que estar muito atentos, aproveitando sempre a oportunidade. Já nos ensina o Evangelho, somos devedores uns dos outros, e só com uma ação em conjunto, uns ajudando os outros, que nós vamos vencer as dificuldades, os obstáculos, combater em nós esses sentimentos arraigados, né, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Sabemos que esses espíritos, eles são assistidos pelos benfeitores. Ninguém está desamparado. Só que dependendo da condição espiritual, eles não conseguem sentir a presença. Eles não conseguem captar esse auxílio. Então Deus permite que, como modelo do nosso Mestre Jesus nos deixou, que a gente assista aos necessitados. Jesus não fez isso? Ajudou, amparou, foi ao encontro daqueles que sofriam, e ele pediu que os seus discípulos fizessem o mesmo. Então é nosso dever acolher e amparar aquele que sofre. Esses espíritos que estão ali desencarnados, ainda muito apegados às condições da vida material, eles precisam da assistência mediúnica para o esclarecimento. Eles precisam ser trazidos para uma sessão como essa, para receberem o fluido animalizado do médium encarnado. É o choque anímico que nós estudamos na doutrina espírita. Esse momento ali de receberem aquele fluido animalizado, muitas vezes eles despertam aquele espírito de um transe que ele já traz de muito tempo. Ele não consegue enxergar que ele desencarnou, que ele precisa seguir o caminho, que ele precisa buscar ajuda, não sente a presença dos espíritos superiores ao seu lado. Então, esse momento é lhe dada a oportunidade, através desse choque anímico, dele despertar para a sua transformação, né? E também não deixa de ser um grande aprendizado para nós que estamos ali vivenciando toda aquela situação. Essas sessões, desde Kardec, provaram a sua eficácia. As opiniões contrárias que nós encontramos são pessoais, na grande maioria de pessoas que não conhecem esse grave problema da influência espiritual e dos processos obsessivos. Nós temos que compreender, né, mas também esclarecer quando possível. E os que pensam que as sessões deveriam ser dedicadas somente a receber mensagens de espíritos superiores, revelam aí um profundo egoísmo e falta de compreensão doutrinária. O trabalho mais importante do centro é a prática doutrinária da desobsessão. É dever dos médiuns participar nessas sessões. Tudo isso que eu estou falando
são colocações do grande estudioso da doutrina Herculano Pires. E por isso que na nossa casa, pelo menos, nós convidamos todos os médiuns a pelo menos uma vez por semana participar de uma sessão de desobsessão, porque é ali que ele vai buscar o equilíbrio para si próprio, vai cuidar ali da sua questão espiritual, das influências, das ligações, e vai conseguir tirar muito ensinamento daqueles diálogos, daquelas sensações que ele vai ter ali durante uma sessão mediúnica. E lembremos que há milhões de espíritos, vítimas desencarnadas e encarnadas que clamam por socorro. Então, nessas sessões, nós também temos as comunicações com os superiores, mas só vamos a merecer essas comunicações depois de cuidarmos dos espíritos sofredores. Se nos recusamos, os espíritos superiores se afastam e aí a gente pode entrar até num perigo de uma mistificação, né? Nós, seres humanos, às vezes somos assim, procuramos a bênção sem merecimento. Há que haver o nosso esforço, certo? E aí, na segunda parte do capítulo, ele fala dos serviços assistenciais. Então, não basta somente nós semearmos ideias fraternas, mas a gente tem que concretizá-las, tem que ter a ação. Não é só caridade nos lábios, nas palavras, né? Mas tem que ser no trabalho efetivo. Muitas pessoas combatem a doação gratuita aos necessitados. Sugerem que o ideal seria organismos sociais capazes de modificar a miséria, com ensino e encaminhamento. Mas enquanto isso, se as pessoas que são responsáveis, e até nós mesmos, né? Perante a sociedade, nós também somos responsáveis. O que temos feito para mudar isso? Enquanto isso não acontece, é justo que deixemos morrer de fome a tantos corações que necessitam de estender a mão para aquele que sofre? Isso é falta de caridade. Então, o objetivo do Centro Espírita é o bem de todos. É com o exemplo de fraternidade que podemos melhorar o mundo. E esses serviços de assistência são muito importantes. Retardam a violência, aceleram o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. E um espírita verdadeiro, ele não pode pensar apenas em termos da realidade imediata, certo? Nós não podemos. Se estamos refletindo assim, estamos errados, né? Por quê? Viver e existir, certo? Compreende que é um espírito eterno, muda a sua maneira de ser, liga ao estudo e trabalho, despertamento do sentimento da compreensão do seu dever de servir a Deus e ao próximo. Então, todos os trabalhos do centro estão ligados à humanidade. No final, ele fala que o centro espírita é um centro de convergência, direção comum para o mesmo ponto, concentração de toda a dinâmica doutrinária. Olha que colocação inteligente, porque no centro espírita iniciam-se os neófitos, principalmente, né? Os neófitos são os principiantes, os novatos, na busca do estudo do Evangelho. Revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estuda-se a doutrina, promove-se a assistência social aos necessitados, cultiva-se a fraternidade pura. Olha toda a dinâmica que acontece, o trabalho
e o aprendizado que isso vai nos trazer. Por isso é muito importante um clima fraterno, todos devem se sentir como em família, ajudando-se mutuamente, comunhão de esforços. Espírito mesquinho das intrigas, das pretensões, das aversões inferiores não devem existir. Devemos estar atentos e combatendo o tempo todo esse sentimento e comportamento em nós. Nós temos que estar sempre cuidando da atmosfera espiritual da nossa casa. Renunciar ao trabalho, desistir, que jamais esse pensamento faça parte dos nossos corações. Podemos algumas vezes, mudar os trabalhos devido à nossa questão material, de trabalho, de família, dependendo da situação, mas jamais renunciar. E estejamos atentos, porque é muito triste quando no centro alguns se julgam mestres dos outros, quando na verdade todos nós devemos nos colocar na posição de eternos aprendizes. Então é isso, a reflexão que Herculano Pires nos traz. Eu vou enviar para vocês esse capítulo. Esse livro todo é muito rico de informações. Quem puder ler, ele tem um outro capítulo que ele fala ali da questão religiosa, que é de suma importância. Numa outra oportunidade a gente pode estar lendo. Justamente ele coloca aqui problemas religiosos. Precisamos nós espíritas adquirirmos mais identidade, porque muitas pessoas perguntam: o espiritismo é religião? E muitas vezes os próprios espíritos não sabem respondê-la. Então, a gente precisa estudar, precisa conhecer que o espiritismo é religião e o centro espírita deve insistir no esclarecimento desse problema em suas reuniões, certo? Então, nosso agradecimento a Deus pela oportunidade do estudo, de estarmos reunidos em prece, em pensamento, e que Deus nos ampare a todos, que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos em nossas vidas. Ajuda não nos falta jamais, tenhamos a certeza disso. O que nos falta é boa vontade, é desenvolvermos a nossa fé, é conhecermos esse Deus Pai amoroso que nos ama. Façamos esse esforço, fazer a nossa parte. E nesse momento, sempre da prece, nós pedimos por todos os que sofrem, por todos que passam pela provação da doença nesse momento de pandemia, por todos aqueles que desencarnaram e retornaram à pátria espiritual, por seus familiares. Sabemos que é um momento de provação e aprendizado para a humanidade terrestre e que seu amor, Senhor, nos ampara, porque Tu compreendes as nossas dificuldades, nos perdoa e nos auxilia sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.